Hoje a gente vai estudar regressão linear simples. Eu peguei um exemplo aqui do Minitab para explicar aqui para vocês. É o seguinte, os engenheiros de materiais, eles querem saber se, conforme eu aumento a densidade do meu conglomerado, né, aumenta a resistência mecânica, a dureza daquele material. Então, aqui ó, tem um engenheiro de materiais, uma fábrica de móveis, que avaliar a dureza do aglomerado usado na fábrica. O engenheiro mede a rigidez e a densidade de uma amostra de peças de aglomerado. Então, a regressão simples ela está trabalhando com uma amostra para fazer estimativa para a população, ou seja, para tudo. Então, o engenheiro usa uma regressão simples para determinar se a densidade das partículas está associada à rigidez da placa. E lembrando que densidade é massa sobre volume, então dá uma ideia de o quão denso esse material se encontra, né? Porque são muitas partículas dentro de um volume, né? Então, quantas partículas eu tenho dentro de um volume? Aqui é quanto de grama eu tenho em uma miligrama, quantos quilos eu tenho em um metro cúbico. Então, vamos recorrer para o nosso amigo Minitab. Eu já deixei pronto aqui, então eu dei um Ctrl O, né, para buscar o arquivo do Minitab. Então, a gente vai fazer esse modelinho aqui. Então, estatísticas básicas, eu venho aqui em regressão, gráfico de linha ajustada. Então, qual que é a minha variável resposta, né? Minha variável resposta, eu quero saber se a densidade tem influência significativa na minha dureza, né? Então, minha variável resposta é a dureza e o meu preditor, ou seja, a minha variável explicativa é a densidade. Então, eu vou clicar em gráficos, vou colocar 4 em 1. Eu vou explicar logo mais. Na opção, vamos colocar exibir intervalos de confiança, exibir intervalo de confiança de predição, com nível de confiança de 95%. Beleza, eu dou um OK aqui. Primeiramente, pessoal, aqui na nossa session, ele trouxe a equação de regressão E. Então, menos 21,53, esse é meu intercepto, ou seja, algumas pessoas chamam de beta 1, né? Que essa variável aqui, ela independe, né? Ela é independente, ela independe de x, ok? E eu tenho minha variável dependente, né? Que é conforme eu aumento a minha densidade, eu tenho impacto na minha dureza. O que essa variável ela quer dizer? Conforme eu aumento em uma unidade a minha densidade, a minha dureza está variando 3,54. Entenderam? Então, se a minha densidade for zero, a minha dureza é até negativa. Lógico, isso não existe, né? Uma dureza negativa, né? E aí, outro parâmetro muito importante aqui para a gente analisar é o R quadrado ajustado, né? O R quadrado e o R quadrado ajustado. Porque ele explica que a minha variável explicativa densidade, ela explica 84,47% a minha variável resposta, que é a dureza. Então, através do R quadrado, já dá para você imaginar o quanto está ajustado a essa equação da regressão com a minha observação. Vocês vão ver isso no gráfico. E outro ponto que vocês não poderão deixar de analisar é o valor do pivelo. Então, aqui, ó, como eu coloquei o meu índice de confiança de 95%, ou seja, se o pivelo for menor que 5%, essa regressão é significativa, ou seja, ela tem influência significativa no modelo, conforme eu aumento minha densidade, eu tenho uma influência na dureza.
Então, aqui eu trago o gráfico, né, de linha ajustada. Então, essa é a minha equação, e aqui ele estabeleceu os limites, ou seja, é a probabilidade de eu aplicar essa minha equação matemática e ela cair dentro desses intervalos aqui. Então, eu tenho uma probabilidade de 95%. Então, esses pontos aqui, ó, são os valores observados, ou seja, são os valores coletados pelos engenheiros. Então, você percebe que todos caíram dentro dos limites, porém, um ficou fora. Ou seja, aí cabe, é um outlier, né? Cabe à equipe analisar o porquê esse ponto está fora, né? Se faz parte da distribuição ou foi alguma causa especial, né? E aqui é o nosso desvio padrão, né, entre o valor observado e o valor estimado. Então, outra relação que nós podemos observar aqui é que quanto menor o meu desvio padrão, maior o valor de R2, porque como o valor de R2 ele faz a relação do modelo observado e o modelo estimado, essa linha aqui em vermelha, pessoal, é a equação matemática que eu descrevi aqui. Então, dentro do modelo de regressão linear simples, ele estima alguns parâmetros, né? Isso é um parâmetro 21,53 que é o chamado beta 1, e o beta 2, 3,54.1. Esses dois são os parâmetros. E esses parâmetros, eles são estimados pelo mínimos quadrados ordinários, ou seja, ele procura acertar esses valores aqui para que a reta se ajuste o mais próximo possível. Então, aqui nesse gráfico aqui é possível perceber, imagine que essa reta aqui, ó, é uma distribuição normal. Os pontos estão bem próximos à linha ajustada. E aqui é o gráfico dos resíduos. Você percebe que ele segue uma linearidade, né? Eles estão poucos dispersos aí. Então, o modelo está bacana, a gente pode confiar para fazer essa estimativa. E com 95% de certeza, eu falo que ele vai cair dentro desses intervalos, né? O índice de superior e o inferior. Beleza, pessoal? Então, se vocês quiserem fazer algum teste, vocês podem pegar menos 21,53 mais 3,54 vezes uma densidade qualquer aqui, né? Ó, 9,5. E aí vocês colocam nessa equação que ele vai fornecer a dureza. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí do material. Não esquecem de dar aquela curtida, aquele like, sugerir alguma análise estatística, alguma resolução de um exercício. Podem comentar ali no chatzinho. Muito obrigado, até mais.